almoço é relativamente difícil, né? Manter vocês acordados depois de um prato de arroz e feijão. Mas eu vou tentar, e vocês vão perceber como a ciência pode se tornar chata na voz de algumas pessoas. Então eu já tenho que me desculpar de antemão. Segundo, porque quando eu fui convidado, quando o professor Tony me convidou, ele falou assim: Flavinho, você pode falar alguma coisa dessas que você vem trabalhando sobre como alguma dessas manipulações que você vem fazendo lá no seu laboratório a respeito de manipulação com bucha de carboidrato, música, cafeína, como isso poderia se associar de alguma forma com respostas psicológicas no exercício? Lembrando que a minha principal abordagem, minha principal área de atuação é desempenho, né? E muito se falou aqui nesse evento com olhos voltados à atividade física e saúde. E antes de mais nada, eu gostaria de avisá-los que desempenho não está dissociado de atividade física e saúde. Muito menos dessas respostas que vêm sendo comentadas e discutidas ao longo do encontro, principalmente respostas de prazer e desprazer. Mas antes que vocês pensem que eu possa fazer alguma associação ou algum esclarecimento mais preciso sobre mecanismos que envolvam desempenho e essas respostas, eu preciso alertar vocês. Eu não vou fazer isso. E eu me sinto muito confortável em falar que eu não vou fazer isso por dois motivos. Primeiro que, como eu disse algum tempo atrás, na melhor das hipóteses, eu entendo sobre desempenho. Na melhor das hipóteses. Minha formação é educação física. E recentemente eu tenho tentado entender como é que algumas variáveis psicológicas respondem ao desempenho. Quando eu tentei entender melhor isso, eu percebi que tem muito pouca massa crítica a respeito. O que faz disso uma ótima perspectiva para estudos futuros, né? Eu acredito que seja uma área extremamente interessante e profícua para futuras investigações. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é tentar passar uma perspectiva de algumas respostas psicológicas e desempenho físico, e como essas respostas psicológicas poderiam estar correlacionadas, eu não vou falar de mecanismo, como elas poderiam estar correlacionadas com o desempenho físico. Como o desempenho físico pode ser melhorado e o que poderia ser esperado de algumas respostas psicológicas. Eu vou utilizar como modelo, ou como variável principal, a percepção subjetiva de esforço, simplesmente porque no âmbito do desempenho, talvez seja a variável psicológica que a gente mais entende de suas respostas, tá? Mas eu não vou tentar aqui explicar desempenho a partir da resposta da percepção subjetiva de esforço. Mas no geral, quando a gente fala em percepção subjetiva de esforço, a gente acaba assumindo que quanto maior a nossa percepção do esforço, menos apto a gente está a fazer exercício físico, né? Se a gente tivesse que utilizar um modelinho simplório para explicar isso, e eu não vou entrar em detalhes nem em discussões sobre o que gera, quais são os mecanismos geradores da percepção subjetiva de esforço. No geral, a gente, independentemente de assumir quais são os mecanismos, no geral a gente assume que a percepção subjetiva de esforço tem um componente central e tem um componente também periférico. Independentemente de como essas duas partes são orquestradas, o que a gente sabe é que à medida que a gente faz exercício, a gente inicia o exercício com uma percepção, com aquela percepção que a gente tem de exercício mais baixa, e à medida que a gente faz exercício, essa percepção de esforço vai se elevando. À medida que ela se eleva, ela pode se elevar até um determinado nível em que a gente simplesmente sinta a necessidade de desengajar do exercício, tá? Quando essa percepção de esforço ela é entendida como sendo máxima, né? Normalmente máxima ou próxima disso. Muito bem. Durante
anos, a partir da década de 2000, a gente começou a ter um número grande de estudos publicados, principalmente a partir desse estudo aqui, dessa carta ao editor do professor Nogues em 2004, sugerindo que a taxa de incremento da percepção de esforço ao longo do exercício poderia ser uma boa preditora do quão distante a gente está do final do exercício. Seja esse exercício um exercício chamado aberto, onde o desempenho é medido pelo quão a gente consegue tolerar o exercício, seja esse exercício um exercício chamado fechado, em que a gente sabe onde está o ponto final e a gente mede o desempenho pelo quão rápido a gente consegue realizar a tarefa. Experimentalmente, diferentes estudos têm observado que esse é o caso para diferentes intensidades de exercício. Esses aqui são 2 estudos que mostram aqui as correlações fortes entre o incremento da percepção do esforço e o tempo de exaustão num teste de carga retangular. Um teste em que a intensidade é mantida constante e o indivíduo permanece no exercício o maior tempo que ele conseguir. Isso foi observado tanto em intensidades moderadas, tanto quanto em intensidades mais severas. Isso é observado tanto em manipulações que melhoram o desempenho, por exemplo, manipulações que repletam as concentrações de glicogênio muscular. A gente percebe que o tempo de exaustão dos sujeitos é melhorado. Quando a gente olha para os dados de percepção de esforço, a gente percebe que a inclinação, ou seja, o quão rápido essa percepção de esforço aumenta durante o exercício, é menor do que quando comparado a um exercício onde o indivíduo inicia o exercício com mais baixas concentrações de glicogênio muscular, ou seja, com menor capacidade de resistir àquele exercício. Então o desempenho cai e, obviamente, o esforço durante aquele desempenho aumenta em taxas maiores. Muito bem, eu estou dando um primeiro overview para vocês, para saber do que a gente vai falar adiante. Se a gente sabe que, de alguma maneira, a percepção de esforço está associada ao desempenho, não estou assumindo aqui relação causal, e sim relação casual, é possível que quando a gente utilize alguma manipulação para melhorar o desempenho, a gente também perceba algumas alterações em variáveis como a percepção de esforço e algumas outras variáveis psicológicas. Então, o indivíduo, quando está mais apto a fazer exercício, talvez a resposta psicológica deles também seja alterada. Quando eu falo em respostas psicológicas, por esse ser um evento sobre afeto, quais respostas possivelmente nós poderíamos se perguntar? Prazer, desprazer, afeto, ativação. São respostas que, muito naturalmente, pela conta do evento, a gente poderia perguntar. Então, na medida do possível, eu vou apresentar algumas evidências, quando assim existirem, sobre essas variáveis, como essas variáveis respondem quando a gente aborda manipulações que melhoram ou pioram o desempenho motor. Muito bem, uma das primeiras manipulações que eu vou falar para vocês são manipulações que geram fadiga mental. Por quê? Porque quando a gente está mentalmente fadigado, a gente tem menos capacidade de realizar desempenho motor. Então eu vou utilizar esse modelo aqui como um modelo de investigação, um modelo de fadiga mental. Quer dizer que quando a gente induz fadiga mental num indivíduo, o indivíduo ele é naturalmente menos capaz de gerar esforço físico, de realizar trabalho físico. Tá? Se a gente conseguir entender o porquê que isso acontece com a fadiga mental, qual o mecanismo que explica que a fadiga mental diminui o desempenho motor, o output motor, talvez a gente consiga identificar algumas manipulações possíveis de reverter os efeitos que a fadiga mental tem sobre o desempenho motor e, consequentemente, dar uma olhada no que acontece com algumas variáveis psicológicas ao mesmo tempo. Esse assunto sobre interferência da fadiga mental sobre o desempenho motor é algo, do ponto de vista científico, relativamente novo, a partir do meio da década de 2000.
entre, principalmente o estudo que talvez tenha engatilhado mais essa história toda, foi publicado em 2009, que é o que eu vou mostrar para vocês. O efeito do desempenho físico, do exercício físico sobre o desempenho cognitivo é mais amplamente conhecido. Tá? Esse estudo, que talvez tenha iniciado toda essa história de fadiga mental e desempenho físico, foi um estudo de 2009. O que os autores fizeram? Eles submeteram 16 sujeitos fisicamente ativos à primeira visita de teste incremental, né, teste de VO2 máximo, para identificar algumas intensidades de exercício. E eles identificaram uma intensidade de exercício que equivalia a 80% da potência pico identificada no teste incremental máximo. E aí eles utilizaram uma tarefa mental de atenção sustentada para induzir fadiga mental e controlaram essa condição com tarefa mental com uma condição controle em que os indivíduos, ao invés de fazer uma tarefa de atenção sustentada, apenas ficavam assistindo um filme da história da Ferrari. Tá? Se alguém perguntar assim, professor, mas isso aí é uma condição realmente de controle? A gente pode discutir um pouco sobre. Durante os exercícios, né, o exercício feito a 80% da carga pico até a exaustão, eles mediram consumo de oxigênio, o tempo de exaustão e algumas outras respostas, né? Glicose, percepção de esforço, humor, pelo POMS e motivação. Tá? Muito bem, quais foram os principais resultados que eles perceberam? Primeiro, quando a gente olha aqui os resultados da percepção de esforço, nesse gráfico aqui de percepção de esforço em função do tempo, a gente tem duas informações. Primeiro, como é que foi o comportamento da percepção de esforço nessas duas condições, condição de fadiga mental em preto e controle em branco, e o tempo de exaustão, que é o último ponto, né, desse gráfico. O que eles perceberam? Eles perceberam que na condição, eu não sei se é o meu dedo que é muito forte ou se está tendo um delay até o sinal chegar em cima. Tá? O que eles perceberam? Eles perceberam que na condição de fadiga mental, a percepção subjetiva de esforço já começava no nível mais alto e incrementava de um jeito ligeiramente maior, e isso acabava refletindo no desempenho final de exercício. Ou seja, os indivíduos mentalmente fadigados tinham um tempo de exaustão menor, um desempenho menor, do que indivíduos que não estavam mentalmente fadigados. E aí a conclusão quase que óbvia, natural do estudo, foi que os resultados, né, de acordo com os autores, forneceram evidências experimentais de que a fadiga mental limita a tolerância ao esforço, e eles acabam justificando e recorrendo à percepção de esforço como um mecanismo determinante disso. Lembra que eu falei que eu não ia assumir mecanismo de desempenho motor a partir dessas respostas, tá? Mas foi a conclusão do trabalho. Muito bem. Qual que é, talvez, o principal mecanismo fisiológico que acontece para explicar como a fadiga mental limita o desempenho do esforço? Esse aqui é um modelinho padrão de planejamento ou recrutamento motor. Né? A gente tem aqui a área do córtex motor e a área subcortical, que eu não vou entrar em detalhes. Quando a gente fala do modelinho padrão de recrutamento muscular, a gente tem a ativação do córtex pré-frontal, da região mais frontalizada, que é uma região ligada a planejamento, emoções, entre outras coisas, e essa ativação do córtex frontal, que tem projeções para a região motora, córtex motor primário, que tem projeções, é o que acaba ativando os nervos motores do tipo alfa, no cordão espinhal, e daqui sai o impulso para a contração muscular. Tá? De forma bem resumida e simplista, é assim que funciona esse modelinho de planejamento e recrutamento motor. O que acontece com a fadiga mental? Com a fadiga mental, a gente percebe uma redução da ativação dessa região frontalizada, e ela é deflagrada por um aumento, por uma lentificação da atividade cortical, ou uma redução da ativação cortical. Principalmente, isso aqui é diagnosticado, digamos assim, com um aumento da banda θ quando você faz uma medida de EEG, mostrando que aquela região ali tem um aumento de ondas de mais baixa frequência. Isso, em outras palavras,
seria traduzido como uma lentificação dessa região frontal. Como a região frontal é lentificada, o que a gente acaba tendo, possivelmente, é uma alteração do comando motor enviado ao músculo periférico, ou seja, a região lentificada no córtex pré-frontal acaba gerando uma redução da ativação do córtex motor primário, que ao mesmo tempo, eu não vou falar que é causa e consequência, mas ao mesmo tempo a gente percebe uma maior percepção de esforço, ou seja, o indivíduo que é mentalmente fadigado, ele tem menos capacidade de gerar comando motor, output motor, e junto a isso acontece uma maior percepção que esse indivíduo tem do esforço. A pergunta natural que fica é, se a gente estivesse medindo outras respostas, por exemplo, prazer e desprazer, numa condição como essa, o que possivelmente a gente observaria? A gente tem aqui um exemplo de dados que ainda não foram publicados lá do nosso grupo, que talvez dê um pequeno insight do que pode acontecer. E eu sou um cara, eu me considero alguém com bastante sorte, porque eu estou procurando a Andrea e a Andrea não está aqui, já foi embora. Na verdade, eu combinei com o Tony de tentar atrasar um pouco as apresentações, porque eu vou falar de uma medida aqui que a Andrea tem certas ressalvas, né? Que medida é essa? É o EG. A gente utiliza eletroencefalografia lá no laboratório para tentar entender o que acontece com a atividade cortical quando a gente faz algumas manipulações. Como é que a gente fez aqui esse estudo? A gente submeteu ciclistas a fazer um contrarrelógio de 20 km e a gente fez com que esses ciclistas fossem submetidos a esse teste com e sem fadiga mental. A gente utilizou um teste que chama Rapid Visual Information Processing, que é um teste de atenção sustentada para induzir fadiga mental. É um teste bastante eficiente para induzir fadiga mental. E aí a gente mediu o EG durante a execução da tarefa mental, também durante o controle. Quando ele não fazia a tarefa mental, ele estava em 30 minutos em repouso absoluto. E a gente mediu a atividade eletroencefalográfica em 2 momentos, no 10º quilômetro e no 20º quilômetro. A gente tentou tomar alguns cuidados com relação à qualidade do sinal, que depois a gente pode discutir quais foram. Tá? E aí, a gente mediu algumas respostas durante o exercício. Uma delas, o que a gente observou? A gente observou que, quando a gente olhava para a onda teta em repouso, durante o teste de fadiga mental, a gente percebeu um aumento da banda teta nos indivíduos que realizavam tarefa mental. Né? Até aí tudo bem, né? Corrobora o que a gente estava esperando. Lentificou a região do córtex pré-frontal, essa medida aqui era no córtex pré-frontal, então lentificava o córtex pré-frontal durante a tarefa mental. Quando a gente observou esses mesmos dados de EG durante o exercício, a gente percebeu que os indivíduos que faziam exercício contra-relógio sob fadiga mental, eles permaneciam com uma maior ativação, uma maior potência da onda teta, quando comparado à condição controle. E possivelmente, essa maior potência, essa maior lentificação da região pré-frontal teve uma consequência que foi a menor ativação do córtex motor primário, está aqui indicado pela posição CZ do eletroencefalograma. Se lentificou a região frontal e diminuiu a ativação do comando motor, do córtex motor, qual que é a resposta que a gente espera disso? Com isso? Uma redução do desempenho, ou seja, uma redução da potência mecânica gerada. Os indivíduos, então, levaram mais tempo para completar o contrarrelógio e a potência média mecânica foi menor. A gente mediu também algumas respostas psicológicas para tentar entender o que acontecia ao longo desse exercício. E o que a gente percebeu foi que, por exemplo, a escala de ativação mostrou que os indivíduos mentalmente fadigados já iniciavam o contrarrelógio com uma menor ativação, quando comparado à condição controle. Quando a gente olha para a motivação, a gente mediu motivação com uma escala Likert. Os indivíduos que estavam mentalmente fadigados começavam com uma motivação menor e assim permaneciam ao longo do teste. Tem um resultado bastante interessante aqui, que é com o foco no exercício. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas me parece também muito interessante. Os indivíduos que estavam sob fadiga mental
eram menos capazes de focar nas sensações derivadas do corpo. O que é muito importante para quem é atleta. O atleta normalmente regula o seu ritmo muito em função do que ele sente de si próprio. Muito bem. Se a gente tem uma manipulação capaz de alterar o quanto de esforço o indivíduo percebe no exercício, e capaz também de alterar o desempenho motor, seria possível que a gente utilizasse algumas manipulações capazes de reverter esse efeito todo? E aí que eu apresento para vocês algumas possíveis manipulações com as quais a gente vem trabalhando durante os últimos tempos, que é o bochecho de carboidrato, cafeína, álcool e música. Álcool, a gente tem um certo probleminha de não entender exatamente para qual direção o álcool poderia levar. Por um acréscimo, uma melhora ou uma queda do desempenho. Eu já vou explicar isso para vocês, tá? Vamos começar um por um então. Bochecho de carboidrato, que vem sendo uma estratégia muito realizada, né, na prática esportiva, mas começou a ser estudada e melhor entendida nos últimos 10 anos. Eu vou trazer para vocês um ou dois estudos de cada uma das manipulações que seja um estudo de referência que tente traduzir aquilo que a gente pode esperar da manipulação. É óbvio que eu estou sendo um pouco tendencioso em fazer isso, tá? Existe uma boa massa crítica em relação aos efeitos do bochecho de carboidrato sobre o desempenho, mas é óbvio que, por conveniência, eu selecionei aquele que melhor traduz aquilo que eu quero dizer para vocês hoje. Vocês podem ver que não somos só nós, seres humanos, que curtimos um pouco daquela depressão pós-prandial, né? Depois do almoço, os equipamentos também. Vamos lá, tem dois estudos aqui interessantes que eu queria mostrar para vocês. Um é de 2004, que é do Carter, e o que eles fizeram foi o seguinte: eles submeteram os indivíduos, 9 indivíduos, a um teste de ciclismo contra relógio de 1 hora, ou seja, os indivíduos tinham 1 hora para pedalar, e o que contabilizava ali como desempenho era o trabalho físico maior que eles conseguiriam fazer. E eles tinham duas condições, né? Uma com bochecho e outra com placebo. Bochecho de carboidrato e placebo. E eles mediram coisas simples, né? Para nós aqui importa a potência média e o tempo do teste, já que eles não tinham medidas psicológicas. O que eles observaram? Tinha uma setinha aqui, mas eu vou apontar para vocês, tá? O que eles observaram? Eles observaram um menor tempo para cumprir o contrarrelógio, mas principalmente, quando foi medida a potência mecânica ao longo desse contrarrelógio de 1 hora, eles perceberam que os indivíduos com bochecho de carboidrato conseguiam realizar uma produção de potência, ou seja, um trabalho motor maior na condição com carboidrato, que são essas barras escuras aqui. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Que o bochecho de carboidrato foi eficiente para melhorar o desempenho físico no contrarrelógio, né? Com desfecho na carga naquela carga de trabalho feito. Além disso, né, eles observaram um menor tempo, né, para os indivíduos completarem aquele trabalho fixo que eles tinham que fazer inicialmente com a condição de carboidrato. Tem um outro estudo bastante interessante aqui, que é mais recente, é de 2016. Ele está com um modo automático de passar slide? Não? Que foi um estudo de 2016, em que eles verificaram, né, o efeito do bochecho de carboidrato em duas intensidades diferentes. Numa intensidade mais alta, que equivalia a 110% da potência pico identificada no teste incremental, um teste para identificação do VO2 máximo, e numa intensidade moderada, que equivalia a 80%
do segundo limiar ventilatório, do ponto de compensação respiratória. E eles quiseram ver se esse efeito de bochecho de carboidrato de melhorar o desempenho era dependente ou não da intensidade de exercício, né? Nas duas condições, eles tinham bochecho de carboidrato e placebo. O que eles verificaram? Eles verificaram que na potência mais baixa, ou seja, na intensidade moderada, os indivíduos que bochechavam com carboidrato aumentavam o desempenho. Mas isso não acontecia na potência mais alta. E eles perceberam também que a percepção de esforço ao 15º minuto foi menor, né? Como é que eles faziam? Eles botavam os indivíduos para pedalar naquelas intensidades constantes e coletavam medidas a cada 15 minutos. Eles perceberam que nos 15 minutos iniciais, além desse grupo aqui ter melhorado o desempenho, eles também diminuíram a percepção de esforço quando comparado à condição controle. Então parece que essa manipulação de bochecho de carboidrato ela é eficiente para melhorar o desempenho em exercícios moderados e também reduzir o esforço percebido. No entanto, esses resultados não foram observados na intensidade superior. Será que se eu pedir para você passar é mais fácil? Pode ser? Passa mais um. Volta um, por favor. Tá. Mas esses efeitos não foram observados aqui a 110% da potência pico, né? Qual foi a conclusão do estudo? A conclusão do estudo foi que o bochecho de carboidrato melhorou o desempenho físico em intensidade moderada, mas não na alta. Então parece que esse efeito ele é dependente também da intensidade do exercício que a gente tem que executar. E essa melhora aconteceu junto, né, de uma redução da percepção subjetiva de esforço. O que pode estar acontecendo com o bochecho de carboidrato? Ou como que o bochecho de carboidrato poderia melhorar ou reverter o desempenho perdido quando o indivíduo está sob fadiga mental? Vocês lembram dos slides anteriores que quando o indivíduo está sob fadiga mental, o indivíduo diminui a ativação do córtex pré-frontal, né, aqui na frente, localizado, e essa redução da ativação do córtex pré-frontal gera uma redução provável da ativação do córtex motor primário para mandar o músculo se contrair, né? Então, esses são os efeitos esperados com a fadiga mental. O que a gente poderia esperar se a gente submetesse o indivíduo sob fadiga mental? Estou tentando. O que poderia acontecer? Então, esses são os efeitos que a gente espera com a fadiga mental, né? Redução da ativação do córtex pré-frontal, que gera uma redução da ativação do córtex motor, que acontece junto com um maior esforço percebido. Se a gente utilizasse esse modelo de bochecho de carboidrato em indivíduos mentalmente fadigados, qual seria o possível resultado que nós obteríamos, né? Quando a gente olha para os efeitos do bochecho de carboidrato, a gente percebe que o bochecho de carboidrato tem efeitos opostos, né? Pela boca ter neurônios com projeções, receptores com projeções diretas ao sistema nervoso central, basicamente no início do circuito da recompensa, na área tegmentar. Quando a gente molha a boca com solução glicosada, parece que o valor energético dessa solução inicia aqui um efeito em cascata de ativação de áreas que começam na região de recompensa, mas prosseguem em direção a regiões do córtex pré-frontal. Lembra? Aquela região ligada, associada ao planejamento motor. Então você tem um aumento da ativação dessa região frontal que possivelmente gera um aumento da ativação do córtex motor primário, gerando assim melhora do desempenho motor. Possivelmente, um efeito associado a essa manipulação seja uma redução da percepção subjetiva de esforço. Ou seja, o bochecho de carboidrato teria um efeito contrário
da fadiga mental, né? Esse efeito do bochecho de carboidrato, ativação cerebral, é uma coisa que já foi demonstrada por estudos de imagem, né, de ressonância magnética lá em 2009. O que a gente não sabe é como é que essa interação aconteceria. Aí alguém aí poderia falar assim, puxa vida, mas eu estava pensando que você fosse mostrar o que acontece. Não, eu vim aqui não para responder perguntas, assim como alguém falou anteriormente, eu vim aqui para colocar pontos de interrogação para vocês. Talvez para abrir mais a perspectiva de novos estudos do que trazer respostas. Então essa é uma possível manipulação a ser feita, né? Qual uma outra manipulação que a gente poderia fazer? Existe também uma grande massa crítica com relação aos efeitos da cafeína, né? E embora a gente possa e deva reconhecer que a cafeína exerce efeitos em diferentes sítios corporais, a principal teoria é que a cafeína tem um efeito central, né, no sistema nervoso central. E aí, como é que a cafeína poderia, né, melhorar o desempenho motor e possivelmente algumas respostas associadas ao prazer e desprazer ou respostas psicológicas ao exercício? Eu trago 2 estudos aqui que são bastante interessantes, principalmente esse primeiro, o estudo do Astorino, de 2012. O que eles fizeram? Eles manipularam cafeína, né, em 10 sujeitos treinados e 10 sujeitos ativos. Cada um, né, deles consumia 5 miligramas de cafeína para cada quilograma de massa corporal. E esses indivíduos eram submetidos a 5 sessões, 2 de familiarização, 2 de cafeína, porque eles queriam ver a reprodutibilidade do efeito da cafeína sobre o desempenho motor, sobre as respostas, medidas, e uma condição placebo. E eles também mediram aqui, né, além do desempenho, percepção subjetiva de esforço, feeling scale, e também utilizaram a escala de ativação, da arousal. O que eles encontraram? Eles encontraram alteração no desempenho apenas nos indivíduos treinados. Eles perceberam que os indivíduos treinados, em ambas as sessões com cafeína, tinham um desempenho motor, um tempo para completar o contrarrelógio de 10 minutos menor do que quando comparado à sua condição placebo. Mas esse efeito não foi observado nos indivíduos que eram fisicamente ativos. Uma resposta que talvez seja interessante e indica uma abertura de perspectivas futuras, para estudos futuros, esses indivíduos que consumiram cafeína, eles tiveram uma resposta de prazer, tudo bem que foi no momento pontual do teste, mas uma resposta de prazer melhorada, ou seja, os indivíduos sentiram, os ativos se sentiram um maior prazer quando realizando o exercício do que quando realizado na condição placebo. A conclusão, então, foi com isso, que a ingestão de cafeína melhorou, né, o desempenho dos indivíduos treinados, mas não melhorou o desempenho dos indivíduos ativos, embora tenha aumentado o prazer desses indivíduos ativos quando eles realizaram o contrarrelógio de 10 km. O estudo com cafeína, eu vou passar esse slide aqui, porque ele vai demonstrar basicamente a mesma coisa. Tá? Existe uma perspectiva grande de estudos que envolvam manipulações com algumas suplementações que possivelmente melhoram o desempenho e também tem um efeito benéfico sobre respostas de prazer e desprazer, de respostas afetivas e ativação no geral. Tá? Eu vou passar aqui para a gente economizar tempo. Antes de passar, o que eles, nesse segundo estudo, deixa eu voltar, né? Na verdade é bacana. Esse estudo aqui do Ali, de 2016, o que eles fizeram? Eles submeteram os indivíduos a um exercício intermitente, né, 3 blocos, que crescia em intensidade a partir de 40% do VO2 máximo até 80% do VO2 máximo, distribuído nesses 3 blocos, e cada bloco tinha 15 minutos de duração. E eles repetiam esses 3 blocos, dessa sequência de 3 blocos, 2 vezes. E eles manipularam, né, deram cafeína e placebo nos sujeitos para ver o que acontecia com algumas respostas psicológicas desses indivíduos. Eles não mediram desempenho, tá? Mas o que eles perceberam é que os indivíduos, quando consumiam cafeína, eles tinham
um aumento da sensação de ativação, tá? E esse aumento da sensação de ativação também esteve associado com um aumento da sensação de prazer. Então, os indivíduos que consumiram cafeína realizaram o exercício com mais prazer e uma maior sensação de ativação. Utilizando o modelo circunflexo, a gente consegue ver aqui, ó, que os indivíduos que consumiram cafeína ficaram num quadrante direito mais superior do que os indivíduos que consumiram placebo. Qual a relação disso com o desempenho é algo possível de ser investigado. E quem trabalha mais ligado ao desempenho físico, seja o desempenho em rendimento, né, visando rendimento esportivo ou não, lembre que desempenho motor é algo que é aplicado especialmente, inclusive, para atividade física e saúde. Essa seria uma boa área de investigação. Então a gente tem um modelinho de fadiga central e a gente poderia querer ver como é que, num modelo de fadiga mental, como é que